Pessoas, fazem 3 séculos, mas a gente finalmente tá vindo aqui comentar uma indicação de anime, porque faz muito tempo mesmo que eu não venho aqui trazendo alguma indicação, então, tirando o Psycho Pass, então vamos para um vídeo de indicação. E aí? Hoje a gente vai falar de Ore no Naonai, que foi indicado pelo Bruno. Muito obrigada pela indicação. Ele também, eu achei ele pelo nome de Nocom, mas estou ansiosa para comentar, porque assim, vi coisas complexas. Mas enfim, eu sou Rissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something e bora falar de Ore no Naonai. E, gente, eu fiquei tão triste saindo desse anime por um motivo, assim, bem simples. Sabe aquilo que você fala, cara, a proposta... É meu problema com Koitouso e Plunderer, o mesmo problema. A proposta disso era muito maior do que a obra foi. Essa é a parada. Porque simplesmente a gente começa com a Makusa, ele tem um probleminha básico. Porque, é um cara bonito, ele é simplesmente gentil, educado, não tem nada grave a respeito da personalidade dele, só que ele faz umas coisas muito estranhas do nada. Por exemplo, ele passou no parque e tinha uma revista pornográfica no chão. Ou ele ignora, ou ele pega. Essas são as opções das pessoas normais. E aí, de repente, aparecem duas opções na tela, que é ou você cheira ou você come a revista. E aí ele escolheu cheirar a revista, ele abaixa, cheira a revista, e aí outras pessoas vêm e ele fica, tipo... Eu fiquei assim, cara, por que você não levou a revista pra outro lugar se você simplesmente desceu e cheirou a revista? É porque ele não tinha escolha. O que acontece? Aparentemente, quando ele tá andando, aparecem normalmente duas opções, conforme vai chegando no final do anime, aparecem múltiplas. A gente vê 4, 3 opções, acaba rolando, mas normalmente são duas opções, com duas alternativas totalmente idiotas, com alternativas que você fica assim, não, porque eu não quero fazer nenhuma dessas, é uma pior que a outra, aparece na cara dele e aí ele tem que escolher uma pra fazer. Se ele ignora, ele sente muito dor de cabeça. Eu ainda acho que dava pra ter pego a revista e saído correndo pra trás, sei lá, dos banheiros, enquanto ele sentia dor e tal, mas sério, vem uma dor muito forte na cabeça dele enquanto ele não escolhe. Então ele tem que escolher uma delas. E é sempre umas alternativas muito idiotas, ou é pornográfico, ou é simplesmente muito inconveniente. Então, assim, as pessoas normalmente dão distância dele, porque do nada ele começa a agir muito estranho. Pra você ter noção, nos primeiros momentos que a gente vê ele na sala, ele tem a opção de arrancar a roupa, tipo, ou ele arranca a parte de cima ou ele arranca a parte de baixo. Então ele ficar por aí de cueca, ficar por aí sem a parte de cima, eu acho que ele tomou a decisão, ele sempre toma a decisão mais sensata das opções. E no caso dele é a parte de cima, então ele vai lá e tira a blusa e fica andando sem camisa pela sala gritando, sabe? Porque ele foi obrigado. E eu fico assim, gente, isso eu achei isso muito interessante. Porque, cara, se não fosse um anime de comédia, imagina um anime meio Osama Game, sabe? Tipo assim, as pessoas são obrigadas a ter duas coisas pra fazer e as duas são horríveis. Ou pra ela, ou pra outros. Cara, isso ia dar um daqueles animes tensos, maravilhosos. Ou algum anime, sei lá, tipo, vamos misturar isso aí com a vibe, tipo, Psycho Pass. Eu vi assim, eu olhei aquilo e fiquei, cara, isso é genial. Porque ele tem que escolher um dos dois. Ele não tem escolha, senão ele desfalece em dor de cabeça. E ele não sabe como resolver. Imagina um monte de gente tendo essas mensagens passando na tela, e aí eles tentando achar quem é que tá fazendo as mensagens. Ia ter dado um anime de mistério impressionante. Então eu achei a premissa genial. Eu fiquei assim, gente, isso no anime sério funciona muito bem. E no anime de comédia também funciona muito bem. Desde que as opções sejam engraçadas. E esse vai ser o problema. Basicamente, a gente, no começo você fica assim, meu Deus. Mas as opções de comédia deles são as mais clichês possíveis. E aí você fica assim, putz, sério? Sim, sério. Sempre são os mais clichês possíveis. Quantas vezes você vai ouvir o cara ou falar algo besteirento, ou simplesmente gritar algo um pouquinho constrangedor alto? Tipo, é foda que tá todo mundo olhando, mas eu fico mais com pena do que eu acho engraçado. Tipo, eu não consigo ver a graça na situação, porque simplesmente todo mundo olha muito feio pra ele, e às vezes ele não tá gritando, tipo, ele tá sendo inconveniente, mas ele não justifica o nível do olhar feio que as pessoas estão dando pra ele. Ele obviamente tá com algum problema, porque ninguém faz isso de graça, e simplesmente todo mundo, assim, julgando muito. Chega um ponto do anime onde algumas meninas vão se interessar por ele, a gente tem uma vibe meio aranha, assim, passando por trás. E aí, tipo, só das meninas falarem que gostam dele, o pessoal vai lá e bate nele. Eu não consegui achar engraçado. Tipo, eu fiquei com dó do protagonista, porque ele é uma pessoa boa, sendo obrigada a ser inconveniente, e às vezes até passar dos limites, sabe? Em termos de ele foi obrigado a abraçar uma menina, ele foi obrigado a ficar falando peitinhos na frente da outra. Isso, tipo assim, seria estranho se ele fosse adulto. Pra um adolescente é a morte, entendeu?
entendeu? Então, eu só fiquei, tipo, eu não consegui achar engraçado. Eu acho que eles podiam ter criado um clima meio Grand Blue. Se você nunca viu Grand Blue, eu achei Grand Blue engraçado. Eu acho que eles podiam ter criado um clima mais Grand Blue. Eu esqueci como se fala a palavra crime, isso foi ótimo. E ido assim, mas não. Eles foram de umas piadas mais pastelonas, mas dada a situação, que o fato que ele sentia dor, o fato de todo mundo olhando tão feio, eu não consegui achar isso engraçado. E é claro, pra fazer companhia pra ele, essa escola tem os 5 mais populares. Os 5 mais populares são tão estranhos quanto os 5 mais rejeitados. E o Amakusa tá entre os 5 mais rejeitados. Os populares são tão estranhos quanto. Tipo, eu sinto que eu vi uma gigante para Jonah de umas coisas de comédia, tipo assim, o cara popular, ele era muito além da conta, me lembrou o loirinho de Ouran High School um pouco. Então, assim, era engraçado, mas era assim, bem puxando o clichêzão. E aí eu tava com dó da Makusa, eu não tava achando engraçado. Então, assim, eu perdi muito da comédia desse anime por causa disso. Só que aí você pensa, mas e os secundários, como é que eles estavam? Simplesmente, a gente tem algumas meninas, uma delas é a Chocolat, ela simplesmente caiu do céu, porque foi uma das poucas opções boas que o Makusa recebeu, foi cair uma menina do céu. E aí ela cai em cima dele, é claro que se ninguém nunca voou em cima de você metros de altura, deve doer. E assim, eu suponho que pegando a gravidade do planeta e tal, deve doer. Então assim, mas pelo menos caiu uma garota do céu, podia ter caído uma bigorna. E aí simplesmente ela fica o tempo todo comendo e enchendo o saco dele, mora na casa dele, vai estudar com ele. E aí o povo adota ela, mesmo que ela seja tão estranha quanto o pessoal do 5 rejeitado, parece que o povo gosta dela porque ela é fofinha. Tá bom. Ela supostamente deveria ajudar ele, mas ela faz tudo menos isso. Ela dá uns livros pra ele que, assim, bem suspeitos, o que é um pouco engraçado, pra tentar dar esse help, mas ela é um suporte horrível. Então, assim, normalmente ela só fica ali existindo, ela não piora, mas ela também não ajuda na situação. A gente tem uma menina que simplesmente, sabe aquela tsundere pesada? É ela. Ela simplesmente fica falando séria, umas coisas sem noção, umas coisas meio pornográficas, mas na verdade ela é uma pessoa fofinha. Tipo, em alguns momentos ela faz uma voz fofinha, dá pra ver que ela, tipo, tem um crush numa Makuta gigante. E simplesmente eu achei que podiam ter trabalhado melhor a personalidade dela, porque a transição seca não ficou engraçado também. E simplesmente, sei lá, sabe quando você sente que a pessoa não é trabalhada? Eu senti isso com todas as meninas, tipo, tirando a Chocolat, que a gente teve um pouquinho mais dela, porque conforme vai avançando ela tá sempre com o protagonista, então a gente acaba vendo um pouquinho mais dela. Eu achei que podiam ter avançado um pouco mais nela com o protagonista. Eu senti que ficou muito por cima. A hora que a gente... Meu Deus. A hora que a gente começou a ver um pouco mais da personalidade de verdade dela, o anime acabou, sabe? São 10 episódios, então eu fiquei tipo, pô, eu queria ver um pouco mais dela, mas ok. Aí a gente tem outra menina que, na verdade, ela gosta de gritar, pular pela janela e ela não liga de se expor normalmente. Só que por algum motivo, ela tem um problema com a Makusa vendo a calcinha dela. E, tipo, eu não acho isso estranho. Eu acho isso normalzão. Mas ele sem querer viu 2 vezes. Na segunda foi bem culpa dela, mas assim, 2 vezes. E ela começou a ficar com um pouco de vergonha do lado dele, que é estranho, porque ela é uma pessoa tão foda-se, que é um pouco estranho. E aí você fica assim, estou sentindo cheiro de crush. Em algum momento a Chocolat também vai se declarar pra ele. E aí, isso também foi bizarro, porque o jeito que isso foi feito foi tipo assim, foi pra ser engraçado e tal. Mas eu sinto que chegamos num ponto dessa declaração que ela ficou mais emocional e isso não foi trabalhado muito bem. Então, assim, eu senti que eu não consegui me conectar com a comédia do negócio em momento nenhum. Simplesmente, eu vi algumas cenas que podiam ser engraçadas, mas sabe, ou eles tinham que ir um pouco mais longe, ou eles foram um pouco longe demais. Então eu fiquei assim, gente, eu não sei se eu gostei da comédia desse anime, mas eu sinto que eu vi uma premissa genial. Eu gostava de quando surgiam as 2 escolhas horríveis na tela, porque elas normalmente eram bem criativas do pior forma possível. Então, assim, eu queria muito ver um anime desse, porque eu achei a premissa muito interessante, muito da hora. Mas eu sinto que comédia talvez não fosse o melhor gênero pra isso, ou simplesmente o tipo de comédia do anime em si não me fez rir muito. Mas eu, assim, meu senso de humor é meio complicado. Então, assim, temos essa também. Às vezes, pra você que gosta de um negócio mais nonsense, ou que você gosta muito deles palhaçando clichês, normalmente eu acho muito engraçado, ou se o negócio é muito tosco mesmo, porque aí você fica assim, não é possível, e aí você ri de desgosto, ou se o negócio é realmente muito engraçado, mas assim, animes que são só comédia não são meu forte. Então eu não costumo achar engraçado animes que são pura comédia, porque eu gosto que quando a cena tá, tipo, em outros cantos e do nada alguém solta uma piada. Isso eu normalmente acho engraçado. O anime só de comédia normalmente não é um anime que casa muito no meu estilo, mas eu achei uma premissa muito interessante. Então se vocês quiserem dar uma conferida, pelo menos nos primeiros episódios, pra ver se é o seu tipo de comédia e também pra ver, tipo, eu achei a ideia muito interessante. Eu preciso de um anime pesado e sério com essa premissa. Ou do anime que, tipo assim, casa um pouco mais no meu humor, porque eu achei isso muito bom. Eu espero que alguém
também surge com isso no futuro. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo anime. Bye, bye!